da diretoria da Rejuf, através das pessoas da presidente Madja Moura, da diretora cultural Liz e de todos que fazem a diretoria da minha querida instituição regional de classe, que houve por bem, não sei por qual mérito, me convidar para fazer esta live hoje, celebrativa do Dia dos Pais. E quando a colega Madja entrou em contato comigo, fez a sugestão de que eu falasse sobre a história do Rio Grande do Norte. Eu entendi a posição institucional e política da nossa presidente de querer mostrar aos associados que estão espraiados por toda a região nordestina um pouco da história de cada unidade federativa que é sede de uma seção judiciária. Eu tenho o feeling que esse tipo de evento deve se repetir com outros estados que compõem a quinta região, porque é de fato muito enriquecedor. Ainda que no espaço de 1 hora, que é o espaço reservado de tempo do Instagram para lives, não seja suficiente para mandar tudo de informações, mas pelo menos se desperta o olhar do colega ou da colega para a história da terra que nos acolhe e onde nós exercemos a judicatura, onde nós trabalhamos, vivemos, constituímos família e tal. Então, com esse espírito de colaborar para esse tipo de evento que eu estou chegando nesse fim de tarde, de sábado aqui, para conversar um pouco sobre a história do Rio Grande do Norte. É claro que, não, como eu já pontuei, não temos condições de falar sobre toda a história, mas eu selecionei alguns capítulos de importância da história do nosso estado para dividir com vocês hoje, hoje aqui. Veja só, o Rio Grande do Norte é uma unidade federativa que nasce com o próprio país. Aí você vai me dizer, mas todos também. Mas não, aqui tem umas peculiaridades que inclinam o nosso estado para essa primazia. Vejamos, não há dúvida que o Brasil foi descoberto, e quando eu digo descoberto eu coloco entre aspas, descoberto a 22 de abril de 1500, ou seja, formalmente chegou uma equipe de portugueses que foi enviada pelo rei Dom Manuel de Portugal, à guisa de fazer uma viagem para as Índias, mas todos nós sabemos que existia esse plano B, digamos assim, de descobrir uma parte que estava oculta do globo terrestre. Saindo de Portugal e chegando aqui ao Brasil, com aquelas condições de vento, de mar e do tipo de embarcação que era utilizado, a razoabilidade de que essa tropa, essa trupe de Pedro Álvares Cabral chegasse primeiro na parte do território brasileiro que faz esquina, chamada esquina do continente, que é essa região de Touros aqui perto. Então a história oficial ficou lançada como tendo sido no sul da Bahia que Pedro Álvares Cabral e os seus comandados avistaram a terra e depois desembarcaram. Esta é uma versão, é a versão que nos é ensinada nas escolas e tal. A outra versão
que vem sendo trabalhada do século XX para cá, é de que a razoabilidade maior pontuava para o Rio Grande do Norte. E esse é um estudo científico, histórico e científico. Não é um estudo, não é uma afirmação de achismo. Então, eu cito 2 historiadores, dentre tantos, que trabalham isso já há algum tempo. Um deles faleceu o ano passado, outro está vivo, inclusive nos acompanhando aqui na live, eu já vi, que é o historiador Manuel Cavalcante Neto, e o outro é Lenine Pinto, que foi o que faleceu. Então, esses 2 apenas a título de exemplo dos que pesquisam e pesquisaram, tanto aqui no Brasil como em Portugal, documentos que levam à crença de que o Brasil efetivamente foi descoberto no litoral do Rio Grande do Norte. Inclusive, Manuel Cavalcante tem um estudo muito percussiente em cima da Carta de Pero Vaz de Caminha, ou seja, os elementos de informação que estão na carta são passíveis de dar suporte à tese de que o Brasil foi descoberto aqui no Rio Grande do Norte, na região do litoral de Touros. Não significa dizer exclusivamente do atual município de Touros, mas sim naquela região litorânea próxima a Touros. Inclusive, alguns elementos, por exemplo, além da questão das cartas náuticas, do movimento do mar, dos ventos que se tinha naquela época e tal. Então, quando se registra lá que foi avistado um monte, então está lá na carta, esse monte de terra coberto de vegetação, da forma como está descrita na carta de Pero Vaz de Caminha, ele é algo mais afunilado, mais pontiagudo. Já o Monte Pascoal, que é o que entrou para a história, é achatado. Mas aqui no Rio Grande do Norte, nós temos uma elevação de terra chamada Pico do Cabugi, que é passível de adequação naquela descrição do Pero Vaz de Caminha. Tem outra região também, um pouco mais próxima até do litoral, chamada Serra Verde, que até Manuel Cavalcante defende que seja essa, que é passível também de se adequar a essa descrição de Caminha. Então, nós temos essa dúvida histórica se o Brasil foi descoberto pelos portugueses na Bahia ou no Rio Grande do Norte. Mas não há dúvida que o primeiro documento tomando posse do Brasil, o primeiro documento português tomando posse do Brasil, foi colocado aqui no Rio Grande do Norte. Trata-se do marco esculpido em pedra liós, com os símbolos da coroa portuguesa, demonstrando que a corte portuguesa, a coroa portuguesa, estava tomando posse dessa parte de terra. Aqui no Instagram há uma certa dificuldade de se colocar as imagens, assim como é mais fácil colocar quando a gente faz no YouTube ou no Zoom. Então eu vou fazer aqui uma exibição raiz, digamos assim. Eis aqui o marco português que foi colocado na Praia do Marco, também chamada de Praia de Enxu Queimado, que fica depois de Touros, um pouco depois de São Miguel do Gostoso. Nós que somos da Rejuf, participamos de um encontro regional o ano passado e teve uma das atividades festivas que foi ali na região de São Miguel do Gostoso, pois ali de onde foi a abertura do nosso encontro, uns 13 ou 14 quilômetros, você vai encontrar o lugar onde foi colocado esse marco. Para a história oficial, este marco foi colocado em 1501, é a data da posse de Portugal sobre o Brasil.
Coincidentemente, dia 7 de agosto, ontem foi aniversário da chegada deste marco e a colocação. A história oficial diz que esse marco veio trazido um ano depois da descoberta por Américo Vespúcio e Gaspar de Lemos, que participavam já da viagem de Pedro Álvares Cabral. Outros historiadores, e aí eu repito novamente Manuel Cavalcante, entendem que esse marco teria vindo na própria equipe de Pedro Álvares Cabral, que era muito comum naquela época essas viagens, os comandantes carregarem nas suas embarcações esse tipo de marco, porque se houvesse uma descoberta, uma coisa, se chantava aquilo ali, consolidando a posse portuguesa. Pois bem, que tenha sido em 1500, que tenha sido em 1501, aniversário ontem, nós temos este marco. Passou muito tempo lá na Praia do Marco, depois, por questão de segurança e da importância histórica universal que ele tem, ele foi retirado e está sob a guarda do governo do estado na Fortaleza dos Reis Magos, em Natal. No lugar onde estava originalmente este marco, foi colocado uma réplica. Então é um passeio bem interessante que se faz pela beira-mar para chegar-se lá a esse lugar e ver e se sentir no clima do possível descobrimento do Brasil. Então, o primeiro capítulo, com a rapidez que nós precisamos imprimir numa live dessa, o primeiro capítulo é essa. O Rio Grande do Norte é o berço do Brasil. Eu não entro em confronto com os meus amigos baianos, nem historiadores mais clássicos. Eu estou dando uma informação histórica e científica de pesquisadores que analisam elementos aqui no Brasil, de geografia, de cartografia, de navegação, da própria carta de Pero Vaz Caminha, e também em Portugal, na Torre do Tombo. O doutor Manuel Cavalcante tem ido muitas vezes lá para fazer esse tipo de pesquisa. Mas o certo é que o nosso estado, assim como o Brasil, depois de descoberto e depois de aqui ser colocada a posse, porque depois essa turma, o Vespúcio e o Gaspar, desceram, foram colocar marcos mais aí abaixo, e isso até vem a conestar a tese de que o Brasil foi descoberto aqui mesmo, pelo tipo de distância, porque senão o outro marco ia ficar lá na Argentina, lá no sul. Mas vamos lá, passou 30 anos em abandono, o Brasil e o Rio Grande do Norte, por consequência. Portugal não deu as caras mais aqui. Passados 30 anos, a coroa portuguesa resolve instituir o que eu chamo da primeira parceria público-privada, primeira PPP. Dividiu o Brasil em capitanias hereditárias. Disse: eu não vou gastar dinheiro do reino lá nessa colônia, mas quem quiser tomar conta, quem quiser força de expressão, porque ele escolheu os apaniguados dele, nós vamos dividir em capitanias hereditárias, ou seja, vai ficar permanentemente para quem receber aquilo e por herança vai se passar para os seus descendentes. E esses camaradas foram chamados de donatários. E na distribuição cartográfica, lembrem que o Brasil naquela época não tem a extensão que tem hoje o território, porque tínhamos o Tratado de Tordesilhas, ali depois do Maranhão, chegando no Pará, até lá embaixo, então o mapa era pequeno, mas o corte que foi feito, o fatiamento que foi feito do território, dava de testada, ou seja, de beira-mar, medindo na beira-mar, cerca de 60 quilômetros para cada uma das capitanias. Salvo a do Rio Grande do Norte, que por ficar numa esquina e pelas dificuldades cartográficas que existiam, então, ficou com 600 quilômetros de testada de beira-mar. Então, a nossa capitania, a capitania do Rio Grande, assim denominada em razão do rio Potengi, que tem uma foz muito larga ali perto de Natal, então chamou-se de Rio Grande. Então, a nossa capitania media desde a Baía da Traição, atual estado da Paraíba, até um pedaço do Ceará, foz do rio Jaguaribe, nas proximidades de Canoa Quebrada. Vocês que são
turistas e que conhecem Canoa Quebrada, pronto. Pois o nosso Rio Grande, que depois virou Rio Grande do Norte, vinha desde a Paraíba, ali perto de Mamanguape, Baía da Traição, até chegar em Canoa Quebrada. Então, enorme. E entregou a um dos amigos do rei, a dois amigos do rei, Antônio Vaz e João de Barros. Essa turma organizou uma expedição para tomar conta do pedaço de terra que lhe coube, e quando chegou aqui foi repelida por índios e misturados com corsários e tal. Não deu certo a chegada desse pessoal aqui. E eles, chisparam para o Maranhão, onde tinham recebido terras também, os enviados de João de Barros e de Antônio Vaz foram se estabelecer no Maranhão. E nós passamos novamente outro período sem qualquer atenção da coroa portuguesa. Nada. Só que não existe vácuo de poder. E uma terra maravilhosa dessa despertou a atenção dos piratas e corsários que andavam por esse pedaço do Atlântico, que vieram aqui e se instalaram. Notadamente franceses, mas não exclusivamente. Ingleses também apareceram. Mas os franceses fizeram a festa aqui. De fácil trato com a indiarada, se estabeleceram aqui e montaram aqui no Rio Grande do Norte uma espécie de cabeça de ponte para os negócios que eles tinham, negócios não muito lícitos, que tinham para o lado das Antilhas, subindo também ali para esses outros que hoje são países da América Central. Então, teve um deles que se tornou célebre, chamado Jacques, ou Jacques, pronunciando mais certo, Jacques Riffaut, que a corruptela da língua brasileira e da língua geral dos índios terminou se reduzindo era Jacques Riffaut, ficou chamando de Rifoles. Então ele ficou com o nome de Rifoles. Esse camarada viveu um tempão aqui, era namorador e farrista, então ele tinha várias famílias, mulheres, etc. e tal, e ele realizava negócios com a coroa, sim. Então ele trazia elementos, ele trazia gado vacum, sementes para a agricultura, negros da África para a escravidão, pagos pela coroa britânica, pela coroa francesa, etc. e tal, para povoar a América Central. E isso aqui passou a ser um entreposto, onde realmente nós nos beneficiamos, por exemplo, do gado vacum. O professor Tarcísio da Natividade Medeiros tem um livro excelente, não está aqui agora, a proto-história do Rio Grande do Norte, onde ele fala muito sobre isso, do quanto devemos aos franceses nesse ponto de vista. E os indígenas daqui tinham bom contato com eles, com os franceses, e inclusive Jacques Riffaut. Mas ficamos aqui no abandono, até que em 1597 a coroa portuguesa resolve recobrar essa parte do território. E tinha que fazer na marra, porque não era possível que quase um século de desocupação aqui tivesse tudo intacto, do mesmo jeito. Então, montou-se uma operação que foi chamada de Conquista do Rio Grande, para uns historiadores, Reconquista do Rio Grande para outros historiadores, cuja estratégia foi determinar o governador-geral Francisco Souza, lá da Bahia, que estruturasse a partir de Pernambuco, do governador de Pernambuco, da capitania de Pernambuco, uma expedição para retomar o Rio Grande do Norte. Então estruturou-se o governador de Pernambuco, o governador da província, da capitania da Paraíba. A essa altura já tinha sido criada a capitania da Paraíba, e chamava-se Feliciano Coelho. Então organizou-se uma equipe vindo pelo mar e outra equipe vindo por terra,
uma verdadeira epopeia que vale a pena uma live só para contar esse negócio. Eu sei que chegaram diante da hostilidade dos indígenas, insuflado pelos piratas e corsários, mas depois de muita luta, eles conseguiram se instalar lá onde hoje é Natal, onde hoje está o município de Natal. Ali eles montaram uma paliçada, que depois virou um fortim, que depois virou um forte, porque nessa equipe veio um arquiteto que era sacerdote também, chamado Sampérez, um espanhol, e fez uma planta de uma unidade militar, porque era estratégico para Portugal ter uma fortaleza de grande porte ali. E realmente é a fortaleza dos Reis Magos que nós temos e da qual temos muito orgulho, na forma de triângulo, de estrela, uma estrela belíssima, nessa planta de Sampérez, que está na entrada da boca da barra do rio Potengi, onde ele encontra com o Atlântico. Então, falamos aí, 1597, 1598 estava o forte já em condições de funcionamento, mas existia a necessidade de se criar um núcleo populacional, é dizer, uma cidade, para dar suporte aos trabalhadores civis e militares do forte. E então, por um decreto reinol, foi criada uma cidade nas proximidades do forte, que é a cidade de Natal. Então, 25 de janeiro de 1599 é instalada a cidade de Natal. Natal nunca foi distrito, nunca foi sítio, nunca foi vila, nunca foi distrito, já nasceu cidade, por determinação do rei. Então, num platô onde se avistasse o rio, por questão de segurança, a boca da barra, o rio, a fortaleza, foi instalado essa cidade. Há uma dúvida de quem seria efetivamente o instalador de Natal, o fundador de Natal, Mascarenhas homem, Jerônimo de Albuquerque. Isso merece também outra discussão à parte, mas o certo é que dezembro de 1599, instalada a cidade de Natal. A construção de uma igreja, que era para demonstrar a fé católica, a construção de uma igreja modesta, em palha e tal, e a colocação depois do Pelourinho, mais adiante da Casa da Câmara e cadeia. Então tudo foi se formando ao redor daquele quadrilátero que equivale hoje à Praça André de Albuquerque. Essa igreja, que teve pelo menos 4 grandes fases, da casinhola de palha, depois ela vai para uma igreja, uma sede feita com taipa, barro batido, depois no período colonial com tijolo e depois uma restauração já no fim do século XX. E para quem conhece mais as pessoas aqui da nossa região, é onde casou o nosso colega Marco Bruno. Então quem foi ao casamento de Marco Bruno sabe que esteve num templo histórico. E aqui a Evelyn pergunta, a criação legal se deu em 25/12 ou 25/1? Há dúvida, mas a história consigna que seria 25 de dezembro. A outra corrente, Evelyn, que diz que a formalização se deu em janeiro, mas o nome ficou sendo Natal em razão da primeira demarcação que foi feita, debaixo de confusão com os índios, que foi no dia 25 de dezembro. Pois bem, então, estabelecida a cidade de Natal, então o Rio Grande do Norte passou a ter um impulso, porque foram... e ele era governado, a capitania era governada pelo comandante da fortaleza. Então Natal tem uma vocação militar. Ela foi criada para dar suporte a uma fortaleza militar e na história, como nós vamos encontrar aqui, ela sempre teve, pela sua posição estratégica de esquina, ela sempre teve essa vocação militar.
e o governante da capitania era o mesmo governante, o mesmo comandante do forte, da fortaleza. Então ele distribuiu pedaços de terra com quem quisesse lavrar, criar, etc. E isso foi criando um núcleo urbano e que foi se levando para o interior do Rio Grande do Norte. Então nós temos essa demarcação, esse momento da maior importância para o nosso estado. Um pouquinho mais adiante, nós vamos encontrar um episódio ou um período que se identifica com muitos outros estados aqui da região Nordeste, que é a chegada dos holandeses. Então, o domínio holandês, que tem como principal estandarte a cidade do Recife, ou seja, Pernambuco, a região ali açucareira, Olinda, Recife mesmo, etc. e tal, mas obviamente ele se expandiu para cá também. Enquanto em Recife houve um legado muito forte do ponto de vista cultural, do ponto de vista até edilício, de edificações, o castelo onde morava o Maurício de Nassau era belíssimo ali na ilha de Santo Antônio e tal, e para a cultura muita coisa foi legada. Aqui para o Rio Grande do Norte não teve muito isso não. Quer dizer, eles vieram, ocuparam a fortaleza, mudaram o nome de Forte dos Reis Magos, tem esse nome porque foi oficializado em 6 de janeiro, e por isso tem até uma dúvida sobre essa data, se seria o dia 6 de janeiro que eles entraram pela Boca da Barra para a Reconquista, ou se é o 6 de janeiro da inauguração do forte, mas vamos deixar isso para outra oportunidade. Mas o certo é que o forte tinha o nome de Fortaleza dos Reis Magos. Os holandeses chegam e mudam o nome, passam para Castelo Keulen ou Castelo Keulen. Tem essa dupla denominação aí na história, e ficaram muito mais nessa região litorânea aqui. Eles ingressam para o interior do Rio Grande do Norte quando eles vão querer chegar ao Ceará, para aquela região do Acaraú, por ali. Então eles saem aqui pelo interior do Rio Grande do Norte, e uma travessia dessa não se faz em um dia ou em um mês. Eles tinham paradas e conviviam com os índios, ou brigavam por ali, mas deixaram raízes culturais, étnicas e de costumes pelo interior do Rio Grande do Norte. Eu vou singularizar aqui Caicó. Caicó é uma cidade pujante aqui do Rio Grande do Norte, se eu digo para os colegas que não são potiguares, pujante aqui, que é a capital do Seridó, uma microrregião aqui do nosso estado. Pois ali no Seridó tem muito de traço batavo, de traço holandês. A técnica de fazer o queijo, tanto o queijo de manteiga como o queijo de coalho, se diz que vem reproduzido desde o que os holandeses por lá passaram. A construção de açudes, ou seja, o represamento de águas, já que essa técnica não era detida pelos portugueses, tampouco pelos indígenas, mas os batavos, os holandeses, detinham pelos seus diques. Então, isso foi passando culturalmente para o povo do Seridó. O modus faciendi dos açudes, ou seja, os corpos d'água artificiais para aquela região. Temos também a questão do bordado e da renda. O padre João Medeiros publicou um excelente trabalho sobre isso, que a tradição do bordado de Caicó tem muito a ver com a matriz de Flandres, da região de Flandres. Então, se identifica muito a matriz, o modelo do bordado que tem em Timbaúba dos Batistas, em Caicó, por ali, com o que tem em Bruges, hoje Bélgica, não é isso?
Então, isso é traço da presença dos holandeses. Lá por Caicó e entrando também na região do oeste, passando ali na terra da nossa amiga Madja, por ali, tem muita gente do olho azul, do olho verde, que vem dessa matriz holandesa. Eles eram namoradores também. Então, dali seguiram para o Ceará. Então, esse período do domínio holandês é bem interessante que a gente veja que foi bastante diferente do período do que eles fizeram lá no Recife. Tem outra coisa que eu acho também interessante se falar aqui na história do Rio Grande do Norte, e aí mais do ponto de vista de cidadania e do ponto de vista de cultura, que é a tradição libertária. Pernambuco, com muita razão, tem orgulho e se jacta da sua tradição de liberdade, de estar à frente das lutas. Então, o Rio Grande do Norte também tem, e tem do que se orgulhar, tanto quanto o Recife, tanto quanto Pernambuco. Então, eu vou só pontuar alguns. Já que falei em Pernambuco, falo da rebeldia dos pernambucanos contra o domínio holandês. Então, nós temos a presença do Rio Grande do Norte lá. O índio Poti, que depois de batizado virou Felipe Camarão, foi um dos grandes esteios para as vitórias de Guararapes. Tanto o Felipe Camarão como Clara Camarão também. Aí a gente mostra a mulher potiguar entrando na luta. Então, Fernandes Vieira e tal, o paraibano André Vidal de Negreiros e o índio Poti ou Felipe Camarão, Henrique Dias, o negro. Então, tudo isso, falo aqui, potiguarizado já começou, da presença libertária na atitude de Felipe Camarão. Se bem que depois ele ficou meio chateado e tem umas histórias ao largo de alguns contatos com holandeses, de familiares deles, mas isso é outra parte da história. Tem outro episódio que nos orgulha muito, em Mossoró. Mossoró é outra terra libertária, chamado Motim das Mulheres. Quando eu falo 1870 e alguma coisa aí, Guerra do Paraguai, o alistamento dos jovens para brigar na Guerra do Paraguai. Uma mulher chamada Ana Floriano gritou contra em Mossoró, disse: esta guerra não nos pertence. Nós não queremos nossos filhos participando dessa guerra. E arrebanhou um grupo de mulheres que saíram às ruas de Mossoró batendo panelas, parecendo com esses panelaços de hoje em dia, batendo panelas em rebeldia contra o recrutamento de jovens para a Guerra do Paraguai. E não ficaram só em discurso, não. Além de sair juntando prosélitos, eles invadiram a igreja, porque era o padre e o juiz de paz que faziam a anotação, que faziam o recrutamento dos jovens que seguiriam para brigar no Paraguai. E elas entraram na igreja e rasgaram os editais. De lá saíram para a sede do jornal O Mossoroense, um dos mais antigos da América Latina, um dos jornais mais antigos da América Latina, a sede do Mossoroense, que publicaria os editais, dando formalidade àquela convocação. Empastelaram o jornal, quebraram tudo e rasgaram os editais. Então, sob o comando de Ana Floriano, um grupo grande de mulheres de Mossoró se insurgiu contra esse tipo de recrutamento, e ele tinha um argumento político interessante, era de que esse recrutamento era seletivo, era para pobres. Quem era rico podia pagar e não ia para a guerra. Já os menos aquinhoados teriam que servir a isso. Então é belíssima essa página da história das mulheres potiguares, escrita pelas mulheres de Mossoró.
a libertação dos escravos em Mossoró também, antes que fosse oficializado o ato da princesa Isabel. É claro que o Ceará reivindica para o seu povo, para a região de Redenção, ali a primazia da libertação dos escravos, mas nós temos o direito histórico de dizer que Mossoró estava à frente disso. E eu até justifico porque muitos dos integrantes dos clubes de libertação, dos clubes contra a escravidão que tinham nessa região do Oeste, ali principalmente em Mossoró, militavam também no Ceará. É o caso de Almino Afonso, que foi político nas duas províncias e era dos clubes de libertação de um e de outro estado. Então, quer seja o Ceará, mas o certo é que Mossoró esteve na vanguarda também disso. Tem outro ponto de cidadania e de pioneirismo que merece destaque na história do Rio Grande do Norte, e novamente eu encontro as mulheres à frente disso. Democracia se faz com voto. Voto livre, voto universal, voto direto. Esta é a nação, o país, o Estado, o mundo que desejamos. Quando falam em fechar as instituições, em acabar com eleições e tal, dá-me urticária. Então, lembrar que a mulher do Rio Grande do Norte esteve à frente disso. Quando no Brasil não era permitido o voto da mulher, a mulher não era mais do que uma coisa, e tivemos o Código de 16 sem avançar em nada isso, no Rio Grande do Norte, com base na Constituição Estadual, o então presidente, chamado José Augusto Bezerra de Medeiros, um seridoense da melhor cepa, editou uma lei, 1927, ano 1927, permitindo que as mulheres se inscrevessem. Ou seja, da maneira como estava redigida a lei de José Augusto, de iniciativa do governador José Augusto, a interpretação era que era possível. Não estava proibido, então era permitido a mulher se inscrever. E uma professora de Mossoró, chamada Celina Guimarães Viana, conseguiu um alvará que lhe permitia a inscrição eleitoral. Outro grupo de mulheres no mesmo dia esteve lá. E, nas eleições que se seguiram, Dona Celina fez o primeiro voto de mulher na América do Sul. Primeira vez que uma mulher se inscreve como eleitora e exerce o direito do voto. Olha a construção da democracia vindo das mulheres, a questão de gênero sendo deixada para trás. Esse fenômeno chegou ao conhecimento da imprensa nacional e uma mulher, talvez a mais importante líder feminista que este Brasil já conheceu, chamada Berta Lutz. Dona Berta, sabendo disso e tendo amizade com um senador da República, que era aqui do Rio Grande do Norte, chamado Juvenal Lamartine de Faria, tio de Dr. Araquém, que foi desembargador pioneiro aí do nosso tribunal, e tio também, em outro grau, do ministro Luiz Alberto Gugel de Faria. Pois bem, ela, tendo amizade com o Juvenal Lamartine, quis vir aqui ao Rio Grande do Norte, a despeito de instalarem uns aeroclubes, escolas de aviação. A aviação estava tomando vulto, etc., a aviação pequena e tal, e saíram fundando o aeroclube de Martins, outro em Acari, outro e tal, Caicó e por aí. E ela plantou aqui no Rio Grande do Norte a expansão daquilo que já vinha da atitude de Celina. O que inspirou uma mulher que a conheceu a apresentar-se como candidata. Veja a ousadia, candidata a prefeita. Estamos falando de Alzira Soriano, nascida em Jardim de Angicos, município, na Fazenda Primavera, que eu conheço, então era o município de Lages. Então, ela se apresenta, veja bem,
ela, aos 22 anos de idade, já era viúva. Ela foi casada com um promotor de justiça. Aos 22 anos de idade era viúva, com filhos para criar. É claro, ela era filha de um líder político, de uma pessoa abastada, lá o Coronel Teixeira, mas ela aprendeu muito disso com o marido, né, que era formado na escola do Recife. Alô, Chico Barros, da tua faculdade, da nossa faculdade, a nossa eterna escola do Recife. Então, a Alzira Soriano ousadamente se candidata a prefeita e é eleita prefeita de Lages. Primeira prefeita brasileira, Alzira Soriano. Primeira prefeita brasileira no Rio Grande do Norte. Um ano depois, eleição para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Maria do Céu Pereira Fernandes, de Currais Novos, mas cujo esposo fazia política em Santana do Matos, que foi depois deputado federal, Aristófanes Fernandes, mas ela foi candidata. Maria do Céu Pereira Fernandes, a primeira deputada estadual do Brasil. Então, teve um ano antes uma deputada federal por São Paulo, Carlota Queiroz, mas a primeira deputada estadual do Brasil é daqui do Rio Grande do Norte, Dona Maria do Céu Fernandes. Então, isso é só um exemplo, porque se a gente for puxar, a gente vai perguntar qual outro estado da federação já foi tantas vezes governado por mulheres. Atualmente é uma mulher. Recentemente teve outra, Rosalba Ciarline. Atualmente é a professora Fátima Bezerra. Antes teve Rosalba Ciarline. Antes teve Vilma de Faria. É dizer, não é muito comum num estado nordestino ou num estado brasileiro esse impulso feminino aí comungando com a democracia direta, a democracia de voto. Então isso faz muito bem à saúde civil do estado e da região. Outro episódio, vamos saltar aqui porque senão o Instagram me derruba. A Segunda Guerra, outro episódio que se anota na história do Rio Grande do Norte com muita riqueza de detalhes. A Segunda Guerra. Novamente a posição estratégica do Rio Grande do Norte colocou o nosso estado sob a mira dos americanos, que já estavam se enfronhando na Segunda Guerra Mundial e que encontravam dificuldade de transportar as suas tropas diretamente do seu território norte-americano para os locais onde a guerra se desenvolvia, na Europa. Então ele observou o estado do Rio Grande do Norte como uma posição estratégica para aqui fazer um L vindo dos Estados Unidos, Rio Grande do Norte, África, e dali entrava nas batalhas que se deram por ali e na Europa. Então aqui, em razão da sua posição, repito, estratégica, já existiam umas empresas americanas de aviação de transporte, aviação de correio, aviação civil. Então nós tivemos a aviação italiana, francesa e americana antes da guerra aqui. E os americanos começando a olhar isso, Natal, uma cidade de 45 mil habitantes, falo aí do começo da década de 40, os americanos começaram a injetar Yankees aqui no Rio Grande do Norte, com a desculpa de que eram funcionários dessa empresa americana de aviação civil. E não eram. Eram estrategistas que estavam observando quão Natal seria útil para essa missão de guerra. Nós temos excelentes escritos. Eu tenho particularmente uma simpatia por Lenine Pinto, que por coincidência foi meu antecessor de cadeira na Academia de Letras. Quer dizer, com a morte de Lenine Pinto é que eu me habilitei a entrar. Mas eu de muito tempo, eu conhecia Lenine e de muito tempo admirava e acompanhava a obra dele. Então, tem livros de Lenine Pinto sobre o período da guerra. Esse aqui, Natal, USA. É um livro interessantíssimo sobre Natal na Segunda Guerra.
Mas o meu de predileção é este aqui, Os Americanos em Natal, porque conta a influência do americano no modus vivendi do natalense e do potiguar como um todo. Mas o certo é que, só para não perder a deixa, aqui está a foto das 3 mulheres que eu me referi aqui. Eu acho que eu não tenho aqui uma de Dona Ana Floriano, pecado meu. Mas aqui nós temos Alzira Soriano, Celina Guimarães e Maria do Céu Pereira. Essas pioneiras que eu falei aqui, prefeita, eleitora e deputada, as primeiras do país que fizeram. Mas pois bem, então, nesse influxo, voltando à questão da guerra, é que o presidente Roosevelt demanda uma equipe que entre em contato com Getúlio Vargas e faz questão de vir a Natal para celebrar o pacto que colocaria o Brasil na rota da guerra, com muitos ganhos para o Brasil, diga-se de passagem. E aqui celebrou-se a célebre está meio pesado, a famosa Conferência do Potengi. Esta foto é icônica, gente. Em um jipe estão o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil, depois de haverem selado um acordo que ficou conhecido na história do direito internacional como Conferência do Potengi, em homenagem, onde, a bordo de um destroyer, numa operação secreta, o presidente dos Estados Unidos veio da América para cá, hospedou-se nesse torpedeiro, nesse navio, esse destroyer, que estava ancorado no meio do rio Potengi, sem ninguém saber quem era, a não ser uns moleques que brincavam de tomar banho ali, disseram, a gente viu quando parou um hidroavião e desceu um homem paraplégico, chamavam naquela época aleijado, e colocado dentro do navio. O pessoal disse, bom, quem tem essas características é o presidente dos Estados Unidos, que é paralítico. E era ele mesmo que estava vindo, veio num hidroavião e foi passado para dentro, e no dia seguinte chegava Getúlio Vargas lá para essa célebre Conferência do Potengi. A prova de que não é somente com punhos de renda e em grandes palácios que as grandes decisões internacionais são tomadas, que as conferências são fechadas. Então, com isso, viabilizou-se a construção da maior base norte-americana fora dos Estados Unidos. E o professor e pesquisador Manuel Cavalcante, que está nos acompanhando aqui, lembra desse episódio. Então, a maior base americana fora dos Estados Unidos foi instalada em Natal, a base de Parnamirim. E o contrapreço que os americanos pagaram para botar a base aqui foi o dinheiro para construir um dos ícones da redenção nacional, que é a usina de ferro, de produção de ferro, lá no Rio de Janeiro. Então, o Brasil cresceu com isso e, sobretudo, o Rio Grande do Norte. Eu tenho aqui na nossa lista a pesquisadora e professora e grande escritora brasileira, pernambucana, para ser mais precisa, recifense, mas que hoje é radicada nos Estados Unidos, jornalista, professora, Valdívia Bechamp, que tem livros excelentes, inclusive um sobre Parnamirim, então, onde ela estuda isso, da importância estratégica de Parnamirim na Segunda Guerra. Eu acho que eu tenho o livro de Valdívia ali, se Fabiana puder me ajudar, um dos últimos lá, de Valdívia Bechamp, se tiver, sobre Parnamirim, lá no fim da estante. Live Raiz é assim. Eu não sei onde eu enfiei, eu estava lendo o livro de Valdívia, eu acho que você pegou nele ali agora. Não, o menor. Sim, puxa. Não. Está na frente. Esse aí. Olha, o livro de Valdívia, aqui.
Eu estava lendo, Valdívia, seu livro essa semana e terminei deixando no outro local ali. Recomendo vivamente também os livros de Manuel Cavalcante sobre a questão da chegada dos portugueses aqui. Mas o certo é que tivemos uma mudança, tivemos uma transformação, é mesmo, Mário, live raiz. Tivemos uma transformação do modus vivendi do potiguar e do natalense com a presença dos americanos. Novamente, quando tiver tempo, meu amigo, leia este livro aqui, que você vai aprender história e dar risada da maneira como os americanos eram tratados aqui, e como eles se entrosaram, como o potiguar tem facilidade de incorporar os que lhe visitam. Aqui tem um personagem chamado Zé Areia, que é falado aqui, que era um barbeiro e que tomava cachaças homéricas com os americanos. Um dia jogaram Zé Areia dentro de um avião que ia para as Ilhas Canárias, ele bebo todo, e botaram, quando ele acordou, estava nas Ilhas Canárias. Uma maravilha o livro. Mas aqui, voltando à questão da guerra. Então, a guerra mudou muito os costumes, o gosto musical, o aprimoramento até do vestir. Quer dizer, o americano, ele vindo para os trópicos aqui, ele teve que se adaptar. E aquela época, começo dos anos 40, as pessoas andavam de paletó e gravata. Podia ser no Recife, podia ser em Caruaru, podia ser em Maceió, em Aracaju, em Fortaleza. Era paletó e gravata fechado. Os americanos adaptaram e passaram a usar aqui uma roupa fresquinha de linho, chamada de slack. E eu propositadamente vesti uma slack para fazer essa coisa. É uma camisa de manga curta que você veste sem ser ensacada. Essa camisa de manga curta, de botão e sem ser ensacada. Nós devemos isso aqui ao americano, que introduziu isso e o potiguar foi imitando, etc. e tal. Então, a camisa slack, a Coca-Cola, primeiro lugar no Brasil onde se tomou Coca-Cola, foi aqui no Rio Grande do Norte. Sanduíche. Sanduíche é puro americano trazido aqui. Aí você vai dizer, mas houve uma americanização? Não. Houve uma incorporação, eles levaram muita coisa daqui. Quer dizer, lembrem daquela música de Carmen Miranda, que ela dizia, disseram que eu voltei americanizada, etc. e tal. Mas não era só isso, é porque o americano se sentia potiguarizado. Então, tinha muita coisa. Eles trocavam até partes do seu fardamento com pessoas que eram queridas. Olha, eu tenho aqui na minha mão um cap que era usado pelos soldados americanos. Isso aqui é uma réplica, é claro, foi um evento que foi realizado recentemente para divulgar como elemento turístico. Madre dizendo, logo eu vi que sua roupa era fashionista. Então, foi um evento, então eles distribuíram isso e eu guardo com muito carinho. Isso é um cap dos soldados americanos. Olha lá, plena Segunda Guerra. Natal vestiu isso, Natal se incorporou, os americanos andavam com sagui aqui no ombro, que Zé Areia vendia. É muita coisa fabulosa, muita coisa interessante. Ficamos com o ganho de termos a grande base aérea de Parnamirim, que serviu depois para aeroporto civil. A injeção de dinheiro que os americanos fizeram aqui no Rio Grande do Norte é coisa fabulosa. Renata Mascarenhas, eu sabia que iria tratar desse assunto aqui. Pedi para a Ranivonte mandar uns escritos sobre Zé Areia. Eu recebi, minha filha, eu recebi aquilo. É de Veríssimo de Melo. Era um escritor que nos deixou há pouco mais de 15 anos e que pegou os epigramas de Zé Areia. Interessantíssimo. Mas o certo é que, reflexo ainda dessa influência americana, nós, em 1963, recebemos o título de capital espacial do Brasil, porque aqui, no Rio Grande do Norte, em Parnamirim, foi montada a base aeroespacial da Barreira do Inferno. Os primeiros foguetes
que saíram do solo brasileiro foram aqui de Parnamirim, vizinho a Natal. Quer dizer, na área física, na área geográfica, onde estavam, na área geográfica onde estava a base aérea, onde os americanos fizeram toda essa construção dessa ponte. Para que vocês tenham uma ideia da importância disso na guerra, durante a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a cada 3 minutos subia ou descia um avião em Parnamirim. O maior movimento de aeroporto do mundo naquela época era em Parnamirim. Não existia no planeta outro aeroporto que tivesse o mesmo movimento de Parnamirim na década de 40. A cada 3 minutos descia um avião ou subia um avião. Essa vocação para a aeronáutica terminou fazendo com que fosse instalada aqui a base de lançamento de foguetes de Parnamirim. Barreira do Inferno é outro dos nossos orgulhos. Foi inaugurada em 1963 e tem relevantes serviços prestados, tanto na questão de estratégia como na questão de pesquisas atmosféricas, para que se tenha ideia de chuvas, etc, etc e tal. É da maior importância. Manuel Cavalcante aqui lembrando que nos legaram também 2 pistas de pouso excelentes. 2 pistas de pouso que os americanos deixaram e uma pista e uma rodovia ligando a base aérea até o final da cidade de Natal, que era ali nas proximidades da praia. Então, a primeira pista de asfalto do Nordeste foi essa aqui, construída pelos americanos. Para você ter uma ideia como eles jogavam dinheiro porque tinham pressa, eles construíram uma espécie de oleoduto para que os navios trouxessem para o porto o combustível. Nós não tínhamos autonomia de combustível. Os navios trouxessem para o porto aqui está anunciando para encerrar, eu vou já terminar. E fossem num duto, falta pouco menos de 1 minuto, fossem num duto para o aeroporto. Então eles fizeram isso, e essa pista, essa rodovia de Parnamirim a Natal, foi construída em poucas semanas. Em poucas semanas nós tivemos uma rodovia asfaltada vindo da base aérea lá em Parnamirim até o fim da cidade de Natal. Então, gente, para concluir isso aqui, esse nosso encontro maravilhoso, pelo menos para mim, eu lembro que nos últimos tempos Natal e o Rio Grande do Norte tem tido um impulso muito grande através do turismo, mas é um turismo de sol e mar. E é preciso que estejamos abertos para um turismo de história, um turismo de cultura, que pode perfeitamente se conjugar com o turismo de sol e mar. Então, eu estou de alma lavada e enxaguada por ter participado neste Dia dos Pais, nessa véspera do Dia dos Pais, desta live. Desejo a todos que estão nos acompanhando aqui um feliz Dia dos Pais. Agradeço novamente a Rejuf por seus diretores e diretoras, principalmente Madja e Liz, pelo convite, e estou inteiramente à disposição para outros eventos que queiram. A doutora Cibele Benevides ali, nossa procuradora, o acadêmico Lívio Oliveira, o doutor Marco Bruno, que está lá no Rio de Janeiro, e tantas pessoas, Tiago Aguiar, tantos que eu nem posso mais falar porque já passaram aqui na lista, mas meu abraço e muitas felicidades para vocês, e conheçam, os que não conhecem, a cultura e a história do Rio Grande do Norte e serão mais felizes com certeza. Grande abraço!